num jogo onde muitos diziam que o campeão da Europa iria ganhar, bem, aconteceu inacreditável. O Chelsea ganhou. Não só ganhou, como goleou o PSG. É até inacreditável quando você olha para os números e olha para essa parada. Porque ninguém acreditava. Se o Chelsea conseguisse ser 2 gols, até porque não vinha fazendo uma campanha tão boa assim no Mundial, comparado a outros times. Assim, pode até ser que muita gente fale que ele tenha feito uma campanha muito boa. Mas vamos lá, não achei essas coisas todas não, sinceramente. Por quê? Teve a fase de grupos, onde eles tiveram a chance de ganharem, ficarem em primeiro lugar, mas acabaram caindo pro grandioso, né? Pro grandioso Flamengo. Mas acontece. É normal de tática, como aconteceu também com esse jogo. Passa pelo Benfica, que foi um jogo até que truncado, mas foi um jogo que o Chelsea teve facilidade em passar. Fora isso, o único jogo que, assim, que eu vi que eles tiveram mais dificuldade foi no do Palmeiras, que acabou 1-2, Chelsea ganhando, e o do Fluminense, que, cara, eu não vou mentir, eu queria ver o Fluminense indo pra essa final. Porque do jeito que o Fluminense tava, pô, ele ir pra final, assim, representante brasileiro, né? Por mais que eu não torça pra ele, quem não queria, né? Ver um brasileiro na final. Mas deu um improvável, deu Chelsea nessa eliminação. O que pode dizer de zebra? Em parte sim, em parte não. Se fosse um campeão brasileiro, você poderia dizer que era uma zebra. Mas como é europeu, né? Foi o campeão da Champions, então passa o pano aí pra essa. E o jogo começou truncado, começou lá e cá, e o que foi uma coisa que me impressionou foi o Chelsea marcando em cima. Eu esperava que ele fosse, sabia que ele não era favorito, mas me impressionei até da forma deles jogarem, que eles foram muito pra cima, eles foram procurar jogo realmente. Que, poxa, você jogando contra o PSG, que goleou a Inter, ganhou do Real Madrid, goleou o Real Madrid. Vou até olhar, não precisa nem olhar, ele goleou o Real Madrid. Assim, como o PSG vinha, você pensava, não, o Chelsea vai jogar, vai ser um jogo até que legal, porque o Chelsea não é da alta prateleira do futebol, mas até que é do nível bom, mas ia jogar mais retrancado. E não foi isso que aconteceu. Foi uma coisa que eu me impressionei, foi o Chelsea partindo para cima para poder dispor o jogo, fazer o jogo. E isso mostrou como o Chelsea não estava tão ruim assim logo aos 7 minutos. Que, de uma ponta, desculpa, eu não vou lembrar o nome de todos os jogadores, porque eu não acompanho tanto o Chelsea. Sei de muitos, sei de alguns, mas não sei de todos, que nem eu sei do PSG, que foi tão falado. E como o João Pedro já encaixou nesse time, é uma coisa inacreditável. O maluco aqui pega na ponta, faz um drible, faz uma fintazinha, passa para de cá, que passa para o João Pedro. O João Pedro, sabendo que nem ia conseguir finalizar bem, eu até conseguiria fazer um jogo de corpo, mas ninguém sabe na hora. Mas tinha o Cole Palmer livre na área. Ele decidiu passar para o Cole Palmer, ajeitou, preparou e chutou. Na hora da narração, muita gente também lá no estádio também comemorou o gol. Não sou narrador, tanto é que na Casa TV acabou que o pessoal comemorou, mas no estádio também muita gente comemorou, porque parecia muito que ela entrou no ângulo. Mas tanto é que depois deu aquele efeito dela caindo e batendo lá. Só que ela acabou batendo no poste que tinha atrás, aí a bola voltou. Aí nisso aí ficou com aquela impressão de gol. Tanto é que todo mundo começou com euforia. Uau, Chelsea ganhou! Chelsea ganhou não, fez o gol. Mas acabou, foi uma casa de destino que ela saiu. Mas você vai ver que no decorrer da partida se repetiu muito isso. O Palmer pegando na frente da área e chutando. Principalmente no cantinho ali do Donnarumma, claro, né? Ah, sim. Um outro detalhe. Teve essa chance aqui do Due, que meu Deus do céu, eu sem resenha nenhuma, não sei o porquê que ele não chutou. Claro, tem aquela, tava no ângulo ruim, tava no ângulo bom. Poxa, tava praticamente o marcador que tava marcando ele tava vendido no lance. Por quê? Eu vou te mostrar nesse lance. O Kvaratskhelia pega numa ponta, faz seu jogo de finta e corre para o fundo. Quando ele corre para o fundo, ele passa. Quem tá chegando na velocidade do Due? O Due, ele poderia muito bem ter chutado a gol nessa parte. Ele poderia ter pego e ter chutado.
Mas acabou que ele decidiu tocar pro companheiro. Aqui na imagem tá ruim, mas eu não me lembro se era o... Eu acho que era o Dembélé. Era o Dembélé nessa parte. Mentira, era o... Eu acho que era o Hakimi, porque tá com a camisa 2, mas ele decide passar. E, poxa, numa oportunidade dessa, você passar num... Pode dar uma oportunidade boa, claro, mas chuta. Você tá vendo que o cara tá na cola, que tá bom ali, chuta. Mas não, decidiu segurar a bola e tentar passar pro companheiro. Segurar não, já passar. E o Cucurella, foi incrível a partida dele, por sinal. Você vai ver no outros lances e tudo mais, mas foi incrível a partida dele. Ele, num raro momento, não. Num momento bom dele, ele vai esticar a perna. Quando ele estica, tira a bola. Você vai ver que nessa câmera de cima. Tava numa posição ruim? Tava de chutar. Mas, pô, era só cortar. Nesse corte que ele fizesse, ele fingindo que ia chutar pra lá, o Cucurella podia ser que ele fosse, ele voltasse e podia dar o passo. Mas não, ele deu direto. Aí o Cucurella conseguiu interceptar. Não só foi esse lance que o Doué teve. Pode parecer que foi seguido, mas não foi. Ele teve essa chance aos 15. E aos 17 ele teve de novo. Assim, PSG não jogou ruim, jogou bom, até que fez um jogo decente, mas esbarrou na barreira do acaso, de não ter conseguido. Ele pegou a bola desse lado, puxou e tentou procurar o canto. No outro canto podia ser que não desse certo, porque o Donnarumma ele estava um pouquinho deslocado para cá. Se fosse aqui nem aquele chute lá maravilhoso do Yamal, que ele... Certo que o Yamal teve vários lances, mas teve um específico que ele puxou para o meio e chutou. Quando ele chutou, foi lá onde a coruja dorme. Foi um golinho e tudo mais. É porque eu não tenho aqui para poder mostrar, mas se eu tivesse eu mostrava. Ele poderia ter tentado esse, mas tentou buscar ali no cantinho do goleiro, que o grandioso goleiro do Chelsea conseguiu defender. E por sinal foi uma partida grandiosa que esse goleiro fez. Agarrou muito, pegou muito, foi uma partida grandiosa mesmo desse goleiro. Tanto é que assim, podia parecer que não tinha muito perigo, mas era uma bola difícil. Porque ele não procurou canto mesmo. Ele foi que nem fosse bem pertinho do goleiro, ou seja, era um ponto onde ele não conseguia esticar a perna e tinha que fazer essa queda rápida. O que é uma coisa muito difícil para alguns goleiros conseguirem fazer. Dessa agilidade de, opa, tá vindo a bola, e cair. Aí, querendo ou não, é um pouquinho difícil para os goleiros conseguirem. E grande defesa que o goleiro do Chelsea fez. Não só foi essa grande defesa que ele fez, se eu não me engano, foi uma ou outra que ele conseguiu também. E chegamos no calcanhar de Aquiles do Chelsea. Essa bola aqui na lateral, eu não me lembro se foi o Caicedo que pegou. Sei que foi o camisa 27, desculpa, é porque eu não cheguei a decorar a escalação, mas foi o camisa 27 do Chelsea, que num raro infortúnio do Nuno Mendes, que está sendo cotado para ganhar a bola de ouro, onde muitos diziam, não, faz anos não, o lateral nunca. Não me lembro agora se o lateral ganhou ou não. Mas não, muitos anos que um defensor não ganhou a bola de ouro. Ele merece ganhar. Mas essa papo de discussão de bola de ouro é para depois. E por sinal, o Dembélé não fez a partida boa não. Ele teve uma outra rara chance. Quando teve uma chance boa, esbarrou no goleiro do Chelsea. Mas, voltando para o lance, né? Um raro infortúnio do Nuno Mendes, ele acabou deixando a bola passar. E nisso que ele deixou, ele ainda escorregou. Lembrando o lance do Andrés Pereira, Palmeiras e Flamengo na final. Eu não vou mentir, ele deu uma lembrada de sair lá na hora do jogo. Mas ele acabou escorregando. Isso que ele escorregou, poxa. Basicamente ele saiu do lance e ficou 3 contra 2. Essa defesa. Ele chegou, beleza, preparou. Ele podia... Assim, tava livre o gol. Tava só com o goleiro lá, pra ele olhar o canto e chutar. Mas ele decidiu esperar o zagueiro vir. Quando o zagueiro visse, ele cortasse para poder chutar. Acabou que o zagueiro conseguiu botar a perna e tirar a bola. Mas nisso aí ele parou, pensou, opa, tem um amiguinho vindo. Tocou para Cole Palmer. Que no primeiro lance de jogo ele tentou fazer um gol dali e não conseguiu. Dessa vez ele conseguiu. Preparou, pegou a bola, pau! Acertou no cantinho do goleiro. Assim, foi mais técnica do que força, porque... A bola veio até que rápido, mas ele conseguiu, poxa, assim, ele não conseguiu naquele de primeira, foi do lado, no primeiro lance de jogo. Mas nesse segundo ele preparou, ajeitou o corpo e chutou ali no cantinho. Vai ter chute por sinal.
O do camisa 10 do Chelsea. Ó, foi essa parte aqui onde Nuno Mendes errou. Ele foi tentar dominar de cabeça e acabou deixando o ponta esquerda do... Ponta esquerda não, desculpa, ponta direita do Chelsea passar. Onde fez a toda situação lá do gol e conseguiu. Isso aconteceu aos 21. Aos 29 o Chelsea fez outro gol. De novo com o Cole Palmer e no mesmo canto. Certo que jogava, desenrolou um pouquinho diferente, mas no mesmo canto. O Nuno Mendes ele foi tentar cobrir uma bola por meio. Nisso aí deixou a lateral livre. Você não pode deixar um cara como o Cole Palmer na lateral daquela livre. Foi tentar pegar, o companheiro dele viu que ele estava passando em profundidade não, na lateral e tocou para ele. Nisso que ele tocou, ele estava livre praticamente desse lado, ó. Só tem esses dois, mas mesmo assim era uma situação ainda difícil. Com expertise ele foi, pegou aqui o marcador e puxou para o meio. Basicamente o mesmo canto onde ele fez aquele chute. Preparou, armou e chutou de novo. Segundo gol do Chelsea. Nesse momento o PSG começou. Opa, ele tá perdendo, a gente tem que se sintonizar. Isso era os 28. E mal sabia eles que ainda vinha o terceiro para fechar os pregos no caixão do PSG. Pronto, isso aí que eu tinha dito do Nuno Mendes, que não estava nesse lance. Ou, se não me engano, ele foi marcar por meio, ele foi tentar puxar por meio, para tentar marcar alguma coisa do tipo. Isso aí o corredor ficou livre, não sei se foi um acordo de marcar. Um acordo não, se isso aí era combinado, de o Nuno Mendes entrar e outro zagueiro vir ou o volante baixar, porque tinha 3 aqui, aí eu não sei como era, mas acabou que teve isso e caiu, querendo ou não, na conta do Nuno Mendes, que era cogitado como um dos melhores do mundo. Ainda é, né? Tanto é que, se eu não me engano, naquela lista da bola de ouro, o Rafinha estava em 8º e o Nuno Mendes estava na posição, se eu não me engano. E chegamos ao 4º gol do Chelsea, com um brilho brasileiro. O Palmer vem conduzindo a bola, ninguém tira dele, ele vem conduzindo, e se no primeiro lance de jogo, o João Pedro ajudou a dar o segundo passe para poder o Palmer tentar aquela finalização que acabou sendo por fora. Dessa vez foi o contrário, o Palmer serviu o João Pedro, que dessa passe de profundidade ele fez aquele facão de centroavante, passou e ficou cara a cara com o Donnarumma. Era um lance bom, tudo mais, mas tinha muitos atacantes que poderiam falhar na hora dessa. Ele chegou com frieza, deu uma cavadinha pra cima do Donnarumma. Pois é, né? Assim, vamos falar do João Pedro, sem resenha. Ele é um dos poucos jogadores que eu vejo que chegou agora no clube e tá dando certo. Claro que não é nesse nível de Jude Bellingham, como ele conseguiu no Real, entrar e já começar se encaixando, fazendo gol a rodo, mesmo sendo meio campista. Não é nesse nível, mas é um dos raros jogadores que chega jogando muito bem. Em 3 jogos conseguiu... 2 jogos conseguiu 3 gols. Assim, querendo ou não, foi um aproveitamento bom dele. E ainda chegar nesse nível e dar a cavadinha do Donnarumma, assim, mostra que vai ser um atacante muito importante. Poxa, assim, eu penso no futuro do Chelsea, porque vai ser bom. Tendo o Palmer, aí numa lateral não, numa ponta tendo o Estevão, o Enzo Fernandes também fez uma partida maravilhosa. Assim, o Chelsea está se encaminhando para ficar melhor nessa temporada. É porque eles tiveram aquelas contratações que acabou não dando muito certo. O Chelsea tem um elenco muito inchado, mas se encaminha para ficar melhor. Assim, o plano deles está dando certo, né? Nessa parte aqui, aos 47, onde o PSG ainda tentava revidar, teve um chute do Kvaratskhelia de fora da área. Beleza, chutou, o goleiro defendeu, mas nisso aí, quando ele defendeu, ele deu rebote. A bola foi. Se o Dembélé tivesse um pouquinho pro lado, ele conseguia pegar essa bola e tinha feito o gol. Mas ele acabou que estava muito longe e não conseguiu. Nessa outra aqui, o Doué faz aquela mágicazinha dele. Por sinal, foi essa parte onde o goleiro fez uma defesaça. O Doué faz uma mágicazinha dele do lado, passa por um, puxa para o meio, finge que vai puxar para o meio, corta para o lado.
e passa livre para cá. Nisso, quando ele passa, ele chuta pro Dembélé, que já estava procurando, já era planejado tudo mais. A tática do time era essa. E quando chega nessa parte, assim, muita gente diria, já gritaria gol no momento desse, porque, poxa, dentro da área, você nessa proximidade com o gol, fosse na marca do pênalti era muito mais difícil, mas, poxa, dentro ali da pequena área, já bem pertinho do goleiro, ele chuta e nisso aí o goleiro do... Até cômico, até o grande goleiro do Chelsea faz uma defesaça. Defesa difícil, tudo mais, que o tempo de reação é muito pequeno. Teve um chute em anos passados, teve um chute que o Cristiano Ronaldo fez no Manuel Neuer, que ele faz uma defesa rápida. Não é comparando esse goleiro do Chelsea a Manuel Neuer, mas foi pique isso. Foi um momento muito rápido de reflexo. Que ele veio, opa, botou a mão na frente. Foi um momento bem... Foi um momento de reação mesmo. Fora isso, começou o segundo tempo e não teve muita coisa nesse segundo tempo. Teve essa boa bola do Chelsea. Assim, chances boas tiveram, mas ficou aquele jogo morno. O Chelsea cozinhando muito, ficando aquele esperando. Que era normal do time estar ganhando, principalmente com tanto sul-americano, né? Todo mundo sabe como o sul-americano enrola, principalmente em Libertadores, esses jogos importantes. Aí teve essa rara oportunidade, essa outra oportunidade do Chelsea, o camisa 9, que eu não me lembro, essa parte aí já tinha trocado, tinha entrado o camisa 9 deles e tinha saído o João Pedro, que pegou, fintou e chutou. Quando ele chutou, foi bem no cantinho da coruja mesmo, tanto é que essa outra imagem vai mostrar, foi bem no canto mesmo, tentando buscar, mas o Donnarumma ainda conseguiu pegar nessa parte. Isso ali, aquilo lá foi aos 67. Aos 79 o Chelsea teve outra chance. E essa melhor ainda do que aquela primeira. Porque o centroavante deles pegou aqui, puxou para um lado e assim, poxa, tava livre para ganhar, para fazer o chute. Não sei se foi de mérito do atacante ou mérito do Donnarumma. Porque ele pegou e botou a perna um pouquinho aqui e conseguiu defender e foi para o lado de campo. Poxa, assim, vendo todas as chances que o Chelsea teve, poderia ter saído fácil por um 5-0 aqui. Poderia mesmo. O 3-0 ainda saiu barato. Saiu muito barato. Fora isso, teve o lance da expulsão, que né, não vou nem comentar tanto porque expulsão clara e bem marcada. O Cucurella, todo mundo sabe que tem um comportamento assim de fazer um jogo muito mental com que ele tá marcando. Por sinal, deixa até quem tá assistindo puto. Aí o João Neves, que já estava pilhado no jogo, que eles estavam muito se encontrando, o Cucurella pegou e teve aquele encostão clássico normal de jogo. Só que o João Neves levou para um nível acima. Ele pegou tudo mais, pegou e puxou no cabelo do Cucurella. Ah, não poderia ser nada, é cabelo. Poxa, é agressão isso aí. Consta no manual do árbitro que isso aí é agressão. Que nesses casos aí é para levar vermelho. Qualquer agressão, mão no rosto assim, proposital, é uma agressão. E muito bem o João Neves foi expulso. Que nessa altura do campeonato já não restava nada pro PSG. Nada mesmo. Porque se já era difícil virar com os 45 minutos do segundo tempo, não era faltando, vamos lá, bora botar os acréscimos, 7 minutos, 8, que iria resolver. Era muito difícil, mesmo que conseguisse fazer 2 gols, o tanto mesmo que o Chelsea ia fechar a casinha, não, tinha muita chance disso não acontecer, já não tinha, e aí muito mais, já não tinha mais. Essa foi outra chance que teve. Dessa vez o Kvaratskhelia saiu do time, porque precisava tudo mais, já estava cansado, aí botou o Barcola. Por sinal, muitos comentaristas e analistas estavam falando que o Palmer teve essa grande atuação, principalmente por aquele lado, porque tanto por causa que o Nuno Mendes não conseguiu fazer a partida excelente, boa no caso, foi péssima no primeiro tempo a nota dele, como também o Kvara não estava descendo muito para marcar.
Muitas das vezes você viu o que var espetado lá na frente e ficavam o Ponta e o Palmer na lateral, importunando o Nuno Mendes. Isso aí repetiu muito no jogo, então até foi por causa disso que foi nisso aí que o Chelsea teve essa vantagem. Teve essa bola do Barcola, pegou, chutou pra área e, cara, eu não sei. Esse aqui foi o centroavante do PSG. Eu não me lembro se já tinha saído o Dembélé nessa parte. Mas foi o camisa 9 do ai, velho, fugiu o nome. Do PSG. Cara, no infortúnio. Assim, a bola veio muito rápida e tudo mais, mas, poxa, centroavante e tudo mais. Era só aquele dar aquele totozinho, aquele biquinho. Podia ser até com o corpo, se empurrar todinho. Mas acabou que ele não conseguiu. E sendo assim, o PSG se consagra campeão do mundo. O melhor time do mundo. Mesmo tendo um Liverpool que foi avassalador, um Bayern que jogou muito, tô falando nas competições do geral, tá? Um Real Madrid que não teve sua melhor temporada, mas teve grandes estrelas, que acabou sofrendo muito com o sistema defensivo, mas mesmo assim o Real Madrid, um Barcelona avassalador, um Inter também, que por mais que tenha perdido a final e perdido também para o Fluminense, então, era um dos times bons também. E por um grandioso PSG ganhou a Liga dos Campeões, acabou sucumbindo à frente do Chelsea. E bom, só digo uma coisa: Cole Palmer, melhor do mundo.